24 minutos de volta aqui com o Start 98 News. Mais cedo, Guilherme Brahim, eu tinha perguntado se já tinha pingado aquela coisa do salário, né? Cash. Aí você fez o comentário. No dia que você tiver que pagar uma matrícula, Isso. aí você vai saber sempre. E o Feliciano tá fazendo um negócio no começo de 2026 que é me fazer pensar mais ou menos daqui uns 15, Já tá 17, projetando, né? 18 anos. Projetando Como pro é que eu futuro. vou olhar para as pesquisas do mercado mineiro e eu vou salvando daqui até lá para saber o quanto eu vou despender para as mensalidades das faculdades particulares para o primeiro período, para o primeiro semestre desse ano de 2026. Aliás, feliz 2026 para você, Feliciano. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Feliz 2026 para você, para a Laura. Estamos aí, né? Eu fico imaginando na hora que seu filho chegar lá e falar assim: Papai, quero fazer medicina. Isso. Vai ser uma maravilha, assim. Onde que você vai fazer? Ciências médicas. Estou aprovado. Oba, que beleza. Vambora, meu filho. Agora vamos labutar, porque é isso que nós vamos fazer. Ou então eu vou labutar os próximos 20 anos daqui até lá para que isso aconteça. Na verdade, né, Guilherme, é aquela coisa, é um investimento. A gente sabe que a gente brinca com o curso de medicina, que é o mais caro, que chama atenção realmente, sempre foi o mais caro, tem um custo maior também, custo de laboratório, infraestrutura, mas realmente é pesado, né? E a gente costuma dizer que é bom ficar de olho em várias faculdades, ver principalmente a aprovação dela, que nós sabemos o tanto que é importante formar no curso superior. As variações também são muito significativas e a gente tem que partir do mesmo princípio. Carga horária, infraestrutura, principalmente o corpo docente e aprovação de mercado. Nós pesquisamos somente o primeiro período de cada curso e de faculdades particulares e no formato presencial. Algumas faculdades acabam falando que é presencial, mas muitas vezes são híbridas também, né? Tem presencial e aulas complementares aí no período pela internet, né, no EAD. Mas hoje um curso de administração noturno nas faculdades particulares, a mensalidade, a primeira, custa de 249 até 3.650. É uma diferença significativa aí de 1.366. O próprio custo de direito também, de R$ 345,77 até R$ 3.000, uma diferença de 768%. Pegando outro exemplo de um curso muito requisitado, o de engenharia civil, de R$ 249 até R$ 3.250, uma diferença de 1.205%. Jornalismo de R$ 380,94 até 2.240, uma diferença de 488%. Pegando os cursos mais pesados aí, que tendem aí a usar muita questão do laboratório. Odontologia de R$ 706,50 até R$ 3.551, uma diferença de 403%. Nutrição de R$ 365,03 até R$ 2.199,76, uma diferença de 503%. Agora, o de medicina tem uma diferença pequena de 27%, mas é o mais caro, bem mais caro, de R$ 10.944 até R$ 13.860. É um curso que gasta-se muito, né, o investimento, e não é só a mensalidade que a gente faz um profissional, né? Você tem aí vários outros gastos que a gente vai falar no final da pesquisa. Então, tem também o de enfermagem, que é muito procurado, de R$ 436,27 até R$ 2.534,66, uma diferença de 481%. Como eu falei, todas essas diferenças aí são justificáveis, muito em função da qualidade, tradição da faculdade e aquela história, né? É mercado como todos os outros, aí você tem que escolher, porque só colocar um diploma, hoje nem na parede, né? Mas só ter um diploma não quer dizer muita coisa, tem que ter conhecimento. Um detalhe que chama atenção também, que é a segunda parte da pesquisa, Laura e Guilherme, é o seguinte: são o único curso que teve aumento de fato, que a gente percebeu, foi o de medicina, que subiu 7% em relação ao ano passado pelo preço médio. Era 11.897, passou para 12.737, um aumento de 7%. Detalhe, a gente pega as faculdades do ano passado, as mesmas, e comparamos com as mesmas desse ano de 2026. Porque muitas aí reduzem os cursos, outras acabam entrando, outras saindo, saiu faculdade em relação ao ano passado, pararam de disponibilizar alguns cursos. Então, o que assusta realmente são as quedas de preço, né? Ou pela redução da carga horária, aí o aluno tem que avaliar, porque muitas faculdades também estão atrás dos alunos. Então, elas reduzem aí o valor da mensalidade inicial para chamar atenção em virtude da mensalidade
e quando a gente compara com um ano com o outro, vem reduzindo o preço. Não quer dizer que está barato estudar na faculdade, né? E outro detalhe, quando a gente pega também 2024 para 2025, já estava ocorrendo essas quedas. Então, é queda em cima de queda. O custo de fisioterapia, por exemplo, pra você ter uma ideia, o ano passado, o primeiro período, era 1.435 nas mesmas faculdades, o preço médio. Passou para R$ 859, uma queda de 40%. Né? O odontologia também caiu bem, era 2.776, passou para 1.928, uma queda de 30%. Cursos como engenharia civil caiu quase 20%, era 1.280, caiu para R$ 1.032, uma queda de 19,37%. De direito caiu 11%, era 1.540, passou para 1.371. Né? O de administração noturno também caiu quase 20%, de 1.220 para R$ 982 em média. Como eu falei, nas mesmas faculdades. Então, isso mostra que tem alguma coisa acontecendo nesse mercado bem interessante aí. Ou é redução de carga horária, que pode reduzir o custo da faculdade, e chamar a atenção do aluno, porque a mensalidade cabe no bolso. É, Mas a gente tem que fazer um planejamento, porque o curso, como eu falei, não é somente um semestre, né? Feliciano, e tem algumas questões que a gente já tem visto há algum tempo, muito observando a atuação de professores, de colegas, inclusive, que são professores, que são as junções de turmas, né? Sim. São cursos, por exemplo, que você não tem encontrado salas cheias, como se tinha ali, talvez, no meados dos anos 2000, até um pouco do início dos anos 2000, dali para frente, né? Depois a gente ter tido um pouco mais de abertura dos processos de abertura de novas universidades ali já no final dos anos 90, esse resultado foi começando a aparecer em meados dos anos 2000, mas agora o que a gente tem visto é isso, assim, turmas, eu vou pegar aqui do nosso campo, né, o meu, da Laura, aqui dos profissionais de jornalismo. A gente tinha antes, muitas vezes, turmas únicas e exclusivamente de jornalismo. Agora você tem, às vezes, jornalismo, junto com algumas disciplinas de publicidade, junto com produção editorial, junto com outras, né, que estão fazendo com que as turmas que estão ficando mais enxutas vão parar todo mundo numa mesma sala para ter uma quantidade de alunos. Acho que tem uma revolução acontecendo, para além desse cenário descrito por você e pela pesquisa do mercado mineiro, tem um cenário de mudança, né? A gente está se tornando uma sociedade com mais cursos abertos, cursos livres, formações que estão mais passando por outros caminhos que não somente pela universidade. Então, acho que tudo isso está acabando impactando também no dia a dia, na operação também das universidades. Porque não é uma questão de termos muito mais universidades, não. O que a gente está vendo nos Exato. últimos anos é uma concentração em grandes grupos, né, Feliciano? E isso a gente consegue Exatamente. ver claramente, é só olhar pela Bolsa de Valores que a gente traz aqui diariamente na 98 News, os grupos estão se juntando e transformando-se em grandes conglomerados, né? Isso é muito interessante, né, Guilherme? Eu não gosto de falar que eu sou da época, não, mas na minha época, realmente, o curso de economia e administração era 4 turmas, né? E sala lotada. E parece que a moçada está desistindo um pouco de faculdade, que é muito preocupante. A gente sabe que tem realmente a revolução da internet, do acesso a cursos gratuitos, cursos técnicos paralelos, que as pessoas acabam se profissionalizando também. Mas a gente tem que contrabalancear. Agora, um detalhe que a gente faz aqui também, que é bem dentro desse assunto aqui do curso de medicina, que mostra o tanto que o curso é importante, mas caro também. A média mensal de 12.737, Guilherme, se você pegar aí 6 anos, viu, Laura, você gasta R$ 917.128 só com a mensalidade. Claro que ainda tem o reajuste da mensalidade, custo, inflação, né? E o custo de vida. Então dá mais de 1 milhão nisso aí. Se você contabilizar livros, né, moradia, etc. Uhum. Esse cálculo aí dá, como eu falei, em 6 anos, dá mais de 1 milhão. E em relação ao ano passado, que a gente fez esse mesmo cálculo por ouvinte, era R$ 856.000. Passou para 917, então teve um aumento de R$ 60.500. Tem muita gente chiando também no curso de medicina, que está tendo muito médico aí, a questão de você arrumar um bom salário está ficando complicado, né? Então a reclamação é geral. Isso acaba alastrando daquela forma, né? Desanimei de fazer o curso porque vou pagar aí um valor X, fazer um investimento e não vou ter esse retorno tão cedo na minha vida profissional, né? Isso é preocupante que a gente vai ter
uma quantidade de profissionais aí muito menos preparadas, né, para o mercado, né? Sem sombra de dúvida. Tem pontos aí de discussão de concorrência, de formação profissional, tem muita coisa importante. Que bom que é no ano de 2026 nós temos eleição, para todo mundo colocar isso na mesa e cobrar dos seus políticos aqui e acolá que discutam isso, porque educação é a base para a gente melhorar as condições do país no futuro. Feliciano, ótimo início de 2026 e ótima semana para você. Obrigado mais uma vez.